lá no Beira-Rio, o Palmeiras, obviamente, também não jogou bem. Já são 3 partidas. E o próprio Abel Ferreira, Zé, ele disse, depois do jogo, em entrevista coletiva, falou do cansaço, da sequência de jogos, né? Tentando explicar ou justificar mais uma atuação ruim, apesar, repito, da vitória. 3 pontos para o Verdão contra o Bragantino, Zé Elias. Cai aquela história que eu sempre falo, né? Você pode ter os melhores jogadores, mas do outro lado você tem equipes qualificadas que talvez não tenham a mesma qualidade, mas tenham a mesma uma capacidade tática de entendimento de jogo que dificulta demais para o Palmeiras, vamos dizer assim, né? Que é uma equipe que teoricamente tem mais qualidade que a equipe do Red Bull Bragantino. Eu acho que é natural esse processo de cansaço. É natural mesmo, o Palmeiras tem 3 frentes aí para brigar e nos jogos mais difíceis, né, você espera sempre ter os melhores jogadores, porque esses melhores jogadores, os pequenos detalhes, eles fazem a diferença. E para o Palmeiras isso é notório, né, nos últimos jogos. Tem caído de produção, a questão física, mais méritos dos adversários, mas você vê também, por exemplo, a dificuldade quando o Veiga não joga, a dificuldade quando o Palmeiras tem ali a ausência do Zé Rafael, porque mudam as características, ou seja, é um time um pouco mais de força, não é um time que tem a qualidade para poder ditar um pouco mais o ritmo. Eu, particularmente, eu ainda acho que o Lucas Lima está devendo demais, mas demais para a equipe do Palmeiras. Mas o Abel ressuscitou, né, ou recuperou alguns jogadores. Um jogo, 2 jogos, é muito pouco, né? É muito pouco. Eu acho que o Lucas Lima tinha que jogar sempre muito, né? Pelo salário que ganha e pela expectativa que foi criada quando ele foi contratado. Então, acho que todo jogo ele tinha que ser o melhor em campo, se não o melhor, mas assim, sair com 2 assistências, 5, 6 chutes a gol, criar situações de jogo, não é isso que a gente vê. Eu, particularmente, acho que seria interessante para o Palmeiras negociá-lo. E aí depois você tem as limitações, 2 jogadores de meio campo com qualidade, que é o Danilo de marcação, mas de chegada, mas tecnicamente não é o grande jogador para finalizar ali, né? Ele não tem essa característica dentro da área, e o Patrick de Paula que chega também, mas é natural, é um resultado finalzinho do ano, um ano atípico, em que você pega do outro lado um Red Bull bem escalado, um Red Bull bem organizado, né, que joga sem responsabilidade nenhuma. Acho que o Red Bull é o único time no Campeonato Brasileiro que joga sem responsabilidade. Então fica mais fácil. Teve dificuldades no começo, entendeu o que precisava ser feito. O Thiago Escuro ali junto com a direção mudaram ali o treinador, né? Agora tem o Barbieri, que não pôde ficar no banco ontem. É um time que vai jogar e vai ser competitivo, e se você não estiver no melhor do seu dia, ele vai criar dificuldades para você. O Palmeiras tem que jogar mais, e o Abel está reclamando, né? No começo ele falou que não ia reclamar, que ele está aqui para encontrar as soluções, mas ele está entendendo o quanto é difícil trabalhar aqui no futebol brasileiro por conta do calendário que nós temos, e esse ainda mais com um ano atípico como esse. Zé, você disse que o Barbieri não ficou no banco. Quem ficou ali no gramado comandando o Bragantino, o Red Bull Bragantino ontem, foi o Maldonado. Né? Maldonado, ex-São Paulo, ex-Santos, campeão pelo Cruzeiro. O Maldonado que estava ali à beira do campo. Daqui a pouco o Zé vai dizer se já jogou contra o Maldonado ou não. Antes disso, vamos colocar os números do jogo aqui na tela do Fox Sports Rádio, só para a gente analisar. Olha aí, ó. O Bragantino teve muito mais posse de bola, e aí a galera fala, mas posse de bola não quer dizer nada, nem... Às vezes sim, às vezes não. Olha aí, ó, 21 finalizações contra 6 do Palmeiras. Né? Finalizou, criou muito mais, principalmente no segundo tempo. O Claudinho entrou ali, melhorou muito o time do Bragantino. Agora, faltou pontaria pro pessoal do Bragantino, né? Porque das 21, só 2 foram no gol, e do Palmeiras, das 6, apenas 1 no gol. Só que o Palmeiras foi mais eficiente, mereceu a vitória. Na minha opinião, é indiscutível isso. Foi mais eficiente, colocou para dentro a única bola que chutou no gol, e aí ficou com a vitória. Vamos acompanhar o que disse o meu xará, o Abel Ferreira, depois da vitória do Palmeiras. E perde agora também o Gabriel Veron, Sormani.
Ele falou esse é o problema. Esse é o problema. Do suor. Diga lá. Como é que é, Abel? Desculpa, eu não ouvi. Não, eu repeti e lembrei o que ele falou. Ele disse que não teve nota artística nessa vitória contra o Bragantino, mas que teve o perfume do suor. O time correu muito, não jogou com grande qualidade, mas se empenhou e venceu. Eu acho que o Palmeiras, Abel, no Campeonato Brasileiro, ele tem que jogar essa competição. Ele está, nesse momento, está a 12 pontos do líder do campeonato, que é o São Paulo. Mas com um jogo a menos. Digamos que ele faça a vitória nesse jogo, a diferença cai para 9. É muita coisa. Principalmente porque o São Paulo não oscila no campeonato. O São Paulo vem bem na competição e a gente analisou há pouco o São Paulo. Então, eu sou o Palmeiras, nesse momento, se eu sou o Abel, eu foco toda a minha atenção na Copa do Brasil e na Libertadores. Nesses 2 campeonatos. E levo o Campeonato Brasileiro para ficar pelo menos entre os 6. Para que no ano que vem o Palmeiras volte para a Libertadores uma vez mais. Então, digamos que ele não se classifique, seja eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil. Pode acontecer? Pode. Claro que pode. É possível. O River Plate é um time fortíssimo. E o América é hoje o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Está jogando futebol bem azeitadinho. O Palmeiras é favorito contra o América? É. Mas vai vencer? A gente não sabe. Então, eu abriria a mão do Campeonato Brasileiro e faria exatamente o que o Abel fez nesse jogo, como ele destacou depois da partida. O Gustavo Gomes ficou no banco, o Marcos Rocha ficou no banco, o Veiga estava no banco, o Gustavo Scarpa estava no banco, o William também ficou no banco, e ele ainda perdeu o Verón. Então, é uma situação difícil, são 3 competições. O São Paulo tem 2. O Atlético só tem uma, que é o Brasileiro. O Flamengo, idem. A mesma coisa para o Internacional. Então, ele tem que administrar isso. Essa intensidade que o Abel falou é algo que se faz muito, muito presente aqui no futebol sul-americano. Então, mas o Palmeiras não jogou bem. Eu estava até olhando aqui a estatística do jogo. O Palmeiras permitiu ao Bragantino finalizar, dessas 21 finalizações que nós mostramos aí agora há pouco, 11 foram dentro da área. É muita coisa, gente. 11 finalizações dentro da área. Ok, teve finalização que foi bloqueada, teve finalização que foi para fora, só uma, na verdade, atingiu o gol. Mas possibilitou isso ao adversário. Então o Palmeiras precisa tomar cuidado, ficar muito atento em relação a isso. Possibilitar ao adversário finalizar 21 vezes contra o seu gol, sendo que dessas 21 finalizações, 11 foram dentro da área, eu acho que é algo que o Abel tem que tomar cuidado e prestar muita atenção. De qualquer maneira, é um elenco muito forte, O Palmeiras está vivo para mim na Copa do Brasil e na Libertadores. A situação no Brasileiro já é bem mais complicada. Eugênio, só destacando, repetindo uma frase do Abel Ferreira lá na coletiva. Lá na Europa, os caras reclamam do número de competições. Então, desafio eles a virem para cá para ver o que é número de competições. Disse o técnico do Verdão, Eugênio, que perdeu o Gabriel Verón para o próximo jogo. Para o próximo e talvez para a semifinal da Libertadores, ou seja, semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. É um jogador fundamental hoje para o Palmeiras. O Verón é a válvula de escape. É o jogador de lado de campo com velocidade e drible. O Palmeiras já tinha perdido o Wesley por lesão também, e não tendo o Verón, que é o jogador que dá essa válvula de escape para o Palmeiras, que dá esse desafogo, ele com certeza vai ter dificuldades, mais dificuldades do que teria, porque não há um jogador com características semelhantes a ele para fazer esse papel hoje. E é um papel fundamental na questão ofensiva. O jogo ofensivo do Palmeiras passa muito por isso. Tem passado muito pela capacidade dele. Talvez ele tenha que trazer o Rony para o lado do campo, e o Rony vinha jogando bem por dentro, para ter alguém de velocidade pelo lado, mas acho que na habilidade o Verón supera o Rony. Então vai ser um jogo, uma ausência muito sentida. E é isso, é essa loucura. Nós já temos um calendário maluco. Naturalmente, o nosso calendário já é difícil. Esse ano, em virtude da pandemia, está muito pior. E é insano mesmo você jogar 3 competições como o Palmeiras está jogando. Então a gente via um time que estava crescendo,
vinha evoluindo, mostrando dando claras mostras disso, de que era um time mais participativo, que conseguia construir com a bola, que era equilibrado entre defesa e ataque, tendo boas atuações. É claro que a gente sempre colocava um pé atrás, porque enfrentou adversários teoricamente mais fáceis, especialmente em Libertadores, mas vinha passando e mostrando boa qualidade. E agora o time parou. O segundo tempo ontem, tudo bem, poupou A, poupou B, poupou C, mas ainda assim a base do elenco estava lá, jogadores importantes estavam lá, e o segundo tempo foi um vareio do Bragantino para cima do Palmeiras. O Red Bull Bragantino dominou completamente, errou nas finalizações. Aliás, é uma questão do time do Red Bull Bragantino ao longo de todo o campeonato. Ele é o terceiro que mais finaliza e apenas o 10º em número de gols marcados. Essa é uma questão do time do Bragantino. E vem se repetindo desde o início. Mas o que não pode é ele fazer isso, 21 finalizações contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. Ganhou o jogo? Ganhou. Como, né? Deus sabe como. Ali num sufoco tremendo, porque não reflete o resultado, o que foi o jogo. Então, essa é a preocupação, pensando já imediatamente para quarta-feira no jogo com o América Mineiro, que não poupou, né? Até também não tem muito o que poupar, mas venceu. É líder da Série B, é importante a gente sempre reafirmar isso, né? Eu falei agora há pouco sobre o ano do Wagner Mancini ser excepcional, e outro técnico que faz um ano excepcional é o Lisca, que abraçou o América Mineiro, teve oportunidades, propostas para sair do América Mineiro, mas abraçou o time, o projeto, está trazendo o América para a primeira divisão e está aí na semifinal de Copa do Brasil, tudo pode acontecer. E eu acho que ele conseguiu fazer uma boa partida no jogo de ida, é claro, dentro de uma proposta de jogar no contra-ataque, fechadinho ali atrás, amarrando o jogo e saindo em velocidade. Mas conseguiu um empate e pode, por que não, conseguir a vaga diante de um Palmeiras que me parece muito desgastado, está extenuado, está estafado física e mentalmente o Palmeiras. Isso é um problema. A sorte dele pensando em Libertadores é que joga quarta-feira e não joga no final de semana, vai ter um respiro até chegar no jogo com o River, que é o grande jogo do ano, é a grande batalha, é o grande desafio desse time do Palmeiras para provar se realmente ele pode ser campeão nessa temporada. Para a gente ver como são as coisas, né? O Abel poupou os jogadores ontem, né? Por exemplo, o Gustavo Gomes ficou no banco, o Rafael Veiga entrou depois, mas começou no banco, Scarpa a mesma coisa, o Marcos Rocha também começou no banco, entrou durante a partida, o Rony foi poupado, nem no banco ficou, mas aí um dos caras que ele escala, né, que ele escalou, que foi o Veron, acabou sofrendo essa lesão. É o risco que você corre em todos os jogos, né? O Eugênio falou agora há pouco sobre o São Paulo. No caso do São Paulo, ele escalou todo mundo e ninguém se machucou. Sorte do São Paulo. No caso do Palmeiras, perdeu um titular importante, mais um, né? Já tinha perdido o Felipe Melo lá atrás, o Wesley também. E agora o Gabriel Veron também fora dessa partida. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.